Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Real, que está de volta depois que nós tivemos várias entrevistas, nós iniciamos o curso, nós já vamos falar do curso. Nós estamos aqui de volta para anunciar algumas mudanças que haverão no canal. Veja bem, nós recebemos uma pessoa, nos escreveu dizendo que achava que a maneira com que eu explicava os assuntos era um tanto prolixa. Ou seja, que eu às vezes me estendia, que eu às vezes explicava a mesma coisa várias vezes, enfim. Veja, essa retórica ela é de propósito. Por quê? Porque nós estamos falando de um assunto que é absolutamente alienígena para a grande maioria das pessoas. Então eu sempre gosto de trazer esses assuntos mais para uma realidade, por exemplo, falando em legitimidade de reclamação de trono, usando o exemplo de uma casa. Enfim, eu gosto sempre de explicar várias vezes, especialmente aqui no YouTube, porque, afinal de contas, qualquer pessoa tem acesso, então eu prefiro ser redundante de alguma forma, mas que você, no fim, acabe entendendo o que eu estou falando, porque, senão, tanto você como eu estamos perdendo tempo. Contudo, eu agradeço essa pessoa que fez essa crítica, porque eu acho que críticas construtivas são sempre bem-vindas, e eu sou uma pessoa que acredito que não há nada que seja tão bom que não possa melhorar um pouco mais sempre. Então eu estou sempre em busca de melhorar tudo que eu faço na minha vida. Então eu aprendi a cultura japonesa, e a cultura japonesa faz tudo como um caminho espiritual e como um caminho pessoal para a perfeição. Então você pode ver que o japonês ele faz o jardim, a cerimônia do chá, os arranjos florais, a poesia, tudo simplesmente transcende a atividade em si para um autoaperfeiçoamento, para um refinamento espiritual, para que eu seja melhor hoje do que eu fui ontem e para que eu seja melhor amanhã do que eu sou hoje. Então tudo que eu faço na minha vida eu tento pautar por essa linha. Então eu vou pedir encarecidamente para você que está me assistindo agora, minha querida e meu querido, por favor, mande nos comentários ou no nosso e-mail, diga se você acha que a maneira que eu estou explicando aqui, ela é boa, você prefere que eu fale assim ou você acha que eu falo demais? Pode ser sincero, se você acha que eu falo demais, vamos falar menos. Inclusive, esse é um dos recados que eu quero dar hoje. Nós vamos fazer os vídeos aqui no YouTube um pouco mais curtos, porque, como eu já havia falado, nós estamos fazendo um curso online. Então, as informações do curso você pode ver na descrição do vídeo, cursomonarquia.com. Ali você vai ver exatamente o que é. Tem um vídeo de 20 e poucos minutos explicando o curso, explicando o que nós estamos fazendo. E esse curso, nós vamos nos aprofundar muito nos temas em que você está acostumado a assistir aqui no canal. Então essa é a ideia. Nós vamos dar uma certificação internacional para você. E nós vamos, cada ano que você conclui, são 4 anos, 3 anos normais e mais um ano da especialização. E nós vamos dar uma certificação internacional para você, para que você coloque no seu currículo. E nós vamos dar também a oportunidade que você entre na Ordem Equestre de Miguel Arcanjo, que é a nossa ordem de cavalaria da Casa Real de Gassan, uma ordem reconhecida, elevada, reconhecida pelo Código Canônico da Igreja Católica, reconhecida pela Igreja Ortodoxa, reconhecida por vários ramos da Igreja Evangélica, reconhecida pelos próprios muçulmanos também, por muitos líderes judaicos, enfim. É uma ordem que é reconhecida, foi recebida por chefes de Estado, foi abençoada pelo Papa Francisco, e é uma oportunidade que você tem de participar do movimento de cavalaria. As ordens de cavalaria são muito difíceis de que você ganhe acesso, são caras para você entrar, e eu estou oportunizando para que você, ao fazer o curso, você entre sem nenhum custo na Ordem Equestre de São Miguel. Então, dá uma assistida lá no vídeo anúncio importante, acho que é o título do vídeo, que eu explico exatamente, ou vá a cursomonarquia.com, que o vídeo está lá, você abre e assiste, explicando como é o curso e como é que você pode entrar no curso por um preço simbólico e aprender mais esses assuntos fascinantes sobre monarquia e geopolítica, para que você se aperfeiçoe mais.
Veja, nós estamos com várias palestras e várias entrevistas marcadas, então eu peço que você me siga nas redes sociais, que nós estamos anunciando. Então, me siga no Instagram, me siga no Facebook, que nós vamos estar anunciando essas palestras e essas entrevistas, a maneira com que elas vão saindo. Né? Que eu gostaria muito de ter você nos prestigiando. E é claro, assine o canal. Isso é importante, que você assine o canal, que você dê o like, que você acione o sino de notificações, porque isso nos ajuda para que nós possamos sempre estar produzindo mais conteúdo para você. Muito bem, você deve estar ouvindo os barulhos, as obras aqui estão a todo vapor, aqui em cima, na esquina, então infelizmente ou eu paro tudo ou eu peço desculpa para você e nós tocamos o barco aí, mesmo com o barulho das obras. Enfim, hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante, especialmente no Brasil, porque ele foi originário, foi o que causou a chamada disputa dinástica entre o ramo da Casa Imperial, o ramo de Dom Luís, e o ramo chamado ramo de Petrópolis. Muito bem. Então são os casamentos dinásticos, ou os casamentos morganáticos. Né? Nós falamos sobre isso, sobre a legitimidade de tronos extintos, um vídeo extenso, nós falamos um pouco sobre isso. Eu vou falar aqui de uma forma mais resumida e no curso nós vamos falar 1 hora só sobre esse assunto. Nós vamos entrar nas leis de sucessão dinásticas dos países, das coroas, e nós vamos falar como isso se comporta. Então, muito bem, o que é um casamento morganático? O casamento dinástico, o casamento morganático, há uma lei dentro de algumas casas reais, onde os príncipes, para fazerem parte da ordem de sucessão, para fazerem parte da sucessão ao trono, eles devem se casar apenas com príncipes e princesas, apenas com pessoas que fazem parte de casas reinantes, casas soberanas. Ou seja, algumas casas aceitam alta nobreza, né? Por exemplo, conde, marquês, duque, né? Nobre. Né? Nós falamos sobre títulos, né? Há títulos nobres e há títulos soberanos. Né? Então você tem condes soberanos, você tem duques soberanos, mas também você tem duques nobres e duques e condes que são apenas nobres. Então algumas casas reais aceitam que você se case com uma duquesa, com um duque. Outros são extremamente categóricos em dizer que não, você tem que casar com um príncipe ou com uma princesa de uma casa soberana, ou com um sheik, enfim, seja lá qual for o título que essa casa tem, mas tem que ser uma casa soberana. Nós vamos falar no curso e nós vamos falar talvez no próximo vídeo aqui sobre soberania de uma forma mais ampla. Porque soberania é um conceito que é bem interessante, né, para que nós entendamos o que é uma casa soberana. Né? Uma casa soberana, né, que tem uma certa independência, que ela não deve, ela pode interagir sem ter que pedir permissão para ninguém. Enfim, então, quais são as vantagens desse casamento dinástico, do casamento entre casas principescas, entre casas reais, entre casas soberanas? A vantagem é que você pode fazer alianças entre países. Por exemplo, você pode trazer... vou dar um exemplo aqui. Eu sei que muitos monarquistas não gostam do Napoleão. Eu sou um estudioso da vida de Napoleão. E ele tentou, no último momento, né, fazer o canto do cisne do Napoleão, foi casar-se com uma arquiduquesa da Áustria, porque havia um atrito entre Napoleão e a Áustria, porque naturalmente Napoleão queria conquistar a Europa inteira e a Áustria foi um dos grandes obstáculos para esse intento. Então Napoleão, no último momento, ele se separa da imperatriz Josefina e casa com uma arquiduquesa da Áustria. E, na verdade, no fim das contas, não adiantou nada, ele acabou perdendo tudo, acabou sendo derrotado em Waterloo, enfim. Mas foi uma tentativa de paz. Então ele casou-se com essa arquiduquesa, né, numa tentativa de paz. Ele não existia essa regra na casa imperial da França, tanto é que Napoleão casou-se com a Josefina, que não era princesa, não era absolutamente nada. Mas
esse exemplo eu estou usando porque às vezes é uma tentativa de você fazer a paz. Então você tem algum certo atrito com aquele país, então você diz, não, vamos juntar as nossas casas e assim dirimir esse atrito, e assim nós podemos ter uma aliança entre nossos países, tendo uma princesa de um país casando com um príncipe de um outro país. A outra vantagem que eu vejo, isso é claro, no século XIX isso estava muito em voga porque você tinha muitas guerras, muitos conflitos, enfim. Hoje você não tem mais tanta guerra. Claro, há muita guerra em relação a se pensar que o conceito de guerra é terrível, né? Ninguém quer guerra, mas pouca guerra já é guerra demais. Mas o que eu quero dizer é assim, antigamente você tinha muito mais conflitos, muito mais interesses, né? Ganhos territoriais, então isso é extremamente raro hoje em dia. Então você tem uma lei internacional muito mais atuante nessa questão das disputas, você tem alianças, por exemplo, como a OTAN, né? Que protege. Então, por exemplo, se algum país atacar algum país membro da OTAN, a OTAN inteira ataca aquele país. Então ninguém mais... É muito perigoso você querer fazer algum tipo de guerra. Então essa questão de você querer fazer paz fazendo um casamento não é mais tão comum. Mas você criar uma aliança de amizade entre dois países, por que não? É uma grande vantagem para o Estado, né? A outra vantagem é que você educa, a princesa, digamos, vamos supor, você tem o príncipe do Brasil, né? Vai se casar com uma princesa, ou da Áustria, ou da França, ou sei lá de onde. Essa princesa, ela vai entender os deveres, né? Como eu falei no começo, o príncipe ele é educado para servir ao país. Então, primeiro ele pensa no país, depois ele pensa nele mesmo. Então, essa princesa, ela já tem isso na sua educação desde a mais tenra idade. Então, não vai criar caso, não vai criar um problema, não vai criar disputas dentro do lar por questões que para ela, ela sabe que algumas coisas ela simplesmente tem que aceitar. Ela não pode querer que o marido que está cuidando dos assuntos do Estado, digamos... ela não pode reclamar de atenção, ela não pode reclamar... Então, há várias coisas que ela já tem como certas e que talvez uma pessoa que não fizesse parte, não tivesse tido esta educação, não quer dizer necessariamente que uma pessoa que não seja uma princesa não possa ser uma rainha ou não possa reinar. Não é essa a questão. A questão é de que essa pessoa vai não apenas não criar problemas no casamento, porque sabe dos deveres, e nós já vamos falar de que problemas são esses. Porque ela sabe dos deveres e porque ela também vai educar os filhos dessa forma. Ela vai ter que educar os filhos para que pensem primeiro no país e no povo e depois neles mesmos. Então isso pode parecer pequeno, mas é uma grande coisa e é uma coisa muito difícil. Então, agora vamos falar do que aconteceu de ruim, né? Então nós temos dois exemplos recentes, que é a princesa Diana e a duquesa Meghan Markle, né? O que aconteceu com elas? Elas acharam que elas deveriam ter uma voz própria e não obedeceram à tradição da casa real, né? Elas estavam pensando primeiro em si, na maneira que elas queriam que as coisas fossem feitas, a maneira que elas achavam certa, e não seguir a orientação da rainha, vamos dizer assim. Então veja, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, mas estou dizendo que isso trouxe problemas sérios para a família real, na condução dos seus afazeres, e na minha opinião, eles se saíram magnanimamente bem, com dignidade, enfim. E agora nós estamos tendo esse problema do príncipe Harry e da Meghan Markle, que fez o príncipe Harry largar todos os seus deveres reais para tentar uma vida aqui, meu vizinho aqui
acho que eles estão em Malibu, não sei, 20 minutos aqui de onde eu moro. Então, esse é o problema. Por quê? Porque o príncipe Harry foi educado para, quem sabe, um dia ser rei, por que não? Se alguma coisa acontecesse com o príncipe William, ele seria o rei, como aconteceu com o pai da rainha Elizabeth. A pessoa que seria o rei George, ele abdicou em favor de um casamento que não era... não há necessidade de ser uma pessoa de uma casa principesca, mas ele queria casar com uma mulher que naquela época era um absurdo, né? Divorciada, enfim. Hoje talvez ele não tivesse esse problema, mas então ele abdicou e no lugar dele veio o irmão, né? Então vamos transladar o que aconteceu da outra vez, nesse caso, para hoje. Então seria como se o príncipe William fosse coroado rei, e aí ele fosse solteiro e ele se apaixonasse por uma mulher que não pudesse, não seria aceita como rainha, então ele abdica, imediatamente o príncipe Harry seria o rei. Então há uma grande possibilidade, havia uma grande possibilidade do príncipe Harry ser rei, porque, né, não grande possibilidade, porque o príncipe William tem vários filhos, mas, enfim, sempre há a possibilidade. Então essa que é o príncipe deve sempre estar pronto, né? Então veja, outros países, então veja, esses dois exemplos da Inglaterra contam a favor do casamento dinástico. Então veja, se fossem talvez princesas, não, esses problemas todos não teriam acontecido. Casos que colocam quais são as desvantagens, né, de você ter esse casamento dinástico, né? A primeira seria que você retira da linha de sucessão príncipes que talvez tenham um grande talento para governar, príncipes e princesas, né, que talvez sejam bons governantes, seriam bons reis e rainhas, e eles são imediatamente eliminados da sucessão por conta dessa lei do casamento, né, dinástico. E a outra desvantagem é que cria inúmeras disputas dinásticas. Então, o grande exemplo que nós temos é no Brasil. Então, o filho mais velho, que era herdeiro, o filho mais velho da princesa Isabel, ele quis casar com uma baronesa, ela foi elevada ao grau de condessa, mas daí ele abdicou por si pelos seus herdeiros, e colocando a linha de Dom Luís Gastão como a linha dinástica, que na nossa opinião é legítima. Eu acho que eu não consigo entender nenhuma, juridicamente falando, né? Você pode ter uma preferência desse ou daquele príncipe, mas se nós estamos falando de uma linha dinástica jurídica, nós temos que obedecer essas leis. Se você discorda do que eu estou falando, ponha lá nos comentários, nós vamos debater sobre isso, por que não, né? Um outro caso bem interessante sobre essas disputas dinásticas que são geradas por esses casamentos é na Itália. Por exemplo, o príncipe Vittorio Emanuele, atual chefe da Casa Real de Savoia, de acordo com a grande maioria dos seus seguidores, né? Ele se casou, se não me engano, em 1969 com uma plebeia, e o pai dele, inclusive eu tenho as cartas no curso, eu vou mostrar essas cartas do rei Humberto, do último rei da Itália, para o seu filho, o príncipe Vittorio Emanuele, dizendo: olha, meu filho, se você casasse com essa senhora, ou essa moça, você perderá os direitos ao trono da Itália. E não há nada que eu possa fazer. Isso é uma coisa que nós vamos debater no curso. Quais são as casas que têm o poder de mudar isso? De mudar a sua linha, as suas leis de sucessão. Isso é importante dizer. Então, há hoje uma disputa, porque tanto o Vittorio Emanuele como o Emanuele Filiberto, que é o príncipe que eu conheço, casaram-se com
plebeias, né, vamos chamar assim, eu não gosto desse termo, acho um pouco pejorativo, mas com senhoras não pertencentes a casas principescas, e teriam, em tese, perdido o seu direito à sucessão. Recentemente, o príncipe Vittorio Emanuele, enquanto chefe da Casa Real da Itália, chefe da família Savoia, emitiu um documento dizendo que anulava essa lei e então fazendo com que fosse livre o casamento, como é na Inglaterra. A minha família vem de uma monarquia absolutista, que foi absolutista até o último momento, então nós não temos esse costume, nós não temos essas leis, na verdade nós não temos, as monarquias árabes não têm lei alguma a não ser a rotação agnática, ou seja, todos os homens herdeiros do último príncipe, o rei, tem direito a reclamar o trono, e a maioria dos chefes dos principais ramos da família tem que fazer a baia, chama-se baia em árabe, que é concordar que aquela pessoa vai ser o rei ou o chefe da casa, como por exemplo na Arábia Saudita. Então há um conselho de príncipes que vota, né? Então no meu caso, os meus primos concordaram que eu seria o chefe. Então todos nós nos qualificamos como sendo herdeiros masculinos do último soberano. Então é assim que funciona, né? Então nós não temos essa obrigação do casamento dinástico. Mas na Itália, como eu estava dizendo, aconteceu isso e está sendo ainda um problema, porque o próximo na linha de sucessão é o príncipe Amedeo, é a Aosta, e ele se diz também chefe da casa real da Itália. Então ele não tem muitos seguidores. Eu não estou dizendo aqui quem é ou quem não é, eu acho que você interpreta como quiser, estou simplesmente dizendo como é a lei e você interpreta como preferir. Qual seria a solução então? Vamos supor, como eu sempre digo, a monarquia tem que evoluir. Qual seria a solução para isso? Talvez se estabelecer que durante o interregnum, ou seja, enquanto a monarquia estiver em exílio, essa lei fica sendo... ela não é necessariamente seguida. Ela pode ser... ela pode ser respeitada, mas enquanto a monarquia estiver em exílio, você perdoaria essa união, ela sendo impreterível apenas enquanto a monarquia estiver reinante. Essa seria talvez uma solução. Mas é claro, aí nós temos problemas. Por exemplo, a religião católica não aceita que você se divorcie. Então, como é que você coloca isso? Então é um debate interessante. Vamos fazer esse debate, continuar esse debate lá no nosso curso online. Então era isso que eu tenho para dizer sobre os casamentos dinásticos. O que você acha? Você acha que é uma boa? Você acha que não é uma boa? Qual é a sua opinião a respeito disso? Então, eu vejo você ou lá no curso, já tem 4 aulas lá no curso esperando você. Se você fizer a inscrição agora, você já pode assistir às aulas. E nós estamos colocando mais aulas essa semana lá. Então, no vídeo diz que vai começar em setembro, mas você já tem acesso às aulas agora. Se você entrar agora, você já pode assistir. Então, muito obrigado pela sua audiência. Continue se cuidando aí por causa dessa pandemia. Um grande abraço para você. Eu vou ter... isso é importante. Nós vamos ter uma palestra virtual, naturalmente, para o Rotary Club. Então as informações também estão na descrição, para que você acesse. Eu espero que você... Nós vamos falar sobre monarquia e religião. Um assunto bem interessante e bem polêmico também. Então você teve agora
aperitivo do que, né, dos problemas que podem causar pequenos detalhes dentro da sucessão. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo Papo Real.